Olá pessoal, Vitor aqui com vocês e hoje eu tenho a nossa convidada especial, a Mel. Tudo bem? Tudo bem, Vitor. Obrigada pelo convite. Tô achando super legal. Bacana. Obrigado por ter aceitado e ter achado um tempinho aí para conversar com a gente. Mel, para o pessoal que está acompanhando a gente, fala um pouquinho sobre a Mel. Quem é a Mel? Bom, eu sou nascida em São Paulo, no Brasil, de uma família bem pequena mesmo. Eu tenho 3 casais de tio, então nós somos uma família muito unida. Mas quando eu tinha uns 10 anos, eu mudei para o interior de São Paulo, com o meu pai e com a minha mãe. E eu me considero do interior, porque eu tinha 10 anos, embora a minha família toda continue em São Paulo, eu me considero uma menina do interior. E aí eu cresci em Cerquilho, chama a cidade, fica uns 150 quilômetros de São Paulo. Enfim, tive minha juventude lá, foi uma juventude maravilhosa, porque quem é do interior sabe. Hoje em dia também muita coisa mudou, mas a gente está falando ali, né, de uns anos atrás, né, não importa quantos, e as coisas eram bem diferentes. E aí depois eu fui fazer faculdade, fiz faculdade em São Carlos. Também foi uma época muito boa, fiz a Federal de São Carlos, fiz muitas amizades lá que guardo para a vida toda. Foi uma experiência, uma das melhores experiências da minha vida, minha faculdade em São Carlos. No final da faculdade, eu já conhecia o meu marido, o Marco, de Cerquilho. Eu conheço ele desde os meus 11 anos, porque assim que eu cheguei em Cerquilho, eu virei uma das melhores amigas da irmã mais nova dele. Então, a gente se conhece desde os 11 anos, desde que eu tinha 11 anos de idade. Mas a gente começou a namorar mesmo em 2002. Eu já estava no último ano de faculdade, e aí a gente começou a namorar. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiz ainda um ano de especialização em São Paulo. Aí morei eu e minha irmã em São Paulo, mas já namorava. Então, voltava todo final de semana para Cerquilho. É quanto tempo de São Paulo até lá? São 150 quilômetros. Então, eu ia todo domingo, passava a semana, sexta eu voltava. E voltava todo final de semana porque queria ficar com o Marco e com a minha mãe e com o meu pai também. Sim. Então, eu fiquei fazendo essa vida durante a minha faculdade praticamente toda e esse um ano depois da faculdade. Nesse ano de especialização em São Paulo, infelizmente, minha mãe faleceu de acidente de carro. Foi uma coisa muito repentina. E aí mudou toda a história da minha vida, porque aí, enfim, eu ainda era agosto, eu estava terminando minha especialização em dezembro daquele ano, aí eu só queria voltar para casa, voltar para meu pai, voltar para o Marco, mas o meu pai me fez terminar a especialização, falou, não, você vai terminar. Aí eu terminei, eu fiz uma especialização em saúde mental na Santa Casa de São Paulo, porque eu me formei em terapia ocupacional, e aí eu voltei para Cerquilho. E aí, em Cerquilho, como terapeuta ocupacional, não tinha muito o que fazer, não tinha muito emprego, nada. Então, aí fiquei nessa transição. Eu e o Marco resolvemos casar, nós nos casamos relativamente jovens, porque como eu tinha perdido minha mãe, ficou meio sem sentido ficar ali morando com meu pai. A gente já namorava há quase 3 anos. Então, a gente decidiu casar, nós casamos, eu tinha 24 anos. Fui trabalhar em loja de roupa, enfim, enquanto eu decidi o que ia fazer. Um dos únicos caminhos que tinha para essas áreas de saúde em Cerquilho era concurso público. Então, prestei alguns concursos públicos. Passei, inclusive, né? No Brasil, às vezes, tem umas coisas que é meio complicada, né? Então, eu passei em primeiro lugar no concurso público. Nunca fui chamada, né? Aí, uma vez até marquei foi o Marco que marcou uma reunião com o prefeito da cidade onde eu tinha passado no concurso. E foi questionar, o Marco é muito questionador, né? Aí ele foi questionar, falou, viu, vocês abrem uma vaga, a pessoa passa em primeiro lugar. Não chamou? Não chamou, como que é o negócio? Enfim, o prefeito não sabia nem do que ele estava falando, falou, o quê? Terapia ocupacional? Mas precisa disso? Enfim, não fui chamada e continuei trabalhando em outros empregos, pensando o que quer fazer da vida. Não queria não trabalhar na minha área, porque tinha, né, trabalhado um pouco. Arrumei um emprego Na época estava muito em voga a tal da ginástica laboral. Então, foi um emprego mais parecido com a faculdade que eu tinha feito de terapia ocupacional. E eu ia nas empresas. Cerquilho tem muita empresa. Inclusive, meu pai foi transferido para lá pela Pirelli. Então, embora seja uma cidade pequena, tem muitas empresas grandes. Tá. Então, é uma cidade que tinha uma capital boa e tinha muitas empresas. Então, aí eu comecei a trabalhar
para uma pessoa que fazia esse serviço em empresas. Então dava uma ginástica laboral, então tinha a parte de reabilitação que eu fazia com uma físio e tinha essa parte de ginástica laboral. Fiquei trabalhando nisso um pouco também, um tempo, tal, enfim. Aí Marco trabalhava para a prefeitura, ele era concursado. Daí a gente já tinha uma ideia de morar fora antes, quando minha mãe ainda era viva, quando a gente começou a namorar, a gente falava, um dia, quando eu terminar minha faculdade, eu quero fazer um intercâmbio de 1 ano, sei lá. Vocês já pensavam nisso? A gente pensava, assim, levemente. A minha mãe falava que não ia deixar nunca. Ela falava, nunca eu vou deixar você ir embora para outro país, passar perrengue em outro país, você não precisa disso e eu não vou viver sem você. Então é muito interessante, porque eu realmente não sei se eu teria vindo se tudo não tivesse acontecido da forma como foi. E o Marco tinha essa ideia assim, um dia vamos, pensava nos Estados Unidos, né, lá nos meus 20 e poucos anos, vamos aqui perto, ficar uns meses, aprender o inglês básico, que a gente não tinha zero. E aí a gente volta, aí enfim, aí como aconteceu tudo isso, eu terminei a especialização, resolvemos casar, tudo, aí não fazia nenhum ano que a gente estava casado, quer dizer, perto de 1 ano. Aí o Marco falou assim, sabe aquela ideia? Porque a gente é tudo assim. Vamos fazer? Vamos. Quando? Amanhã? Tá bom, então vamos fazer amanhã. Tudo, não tem planejamento pra nada. A gente planeja depois que a gente toma a decisão. Então ele falou assim, olha, eu descobri que se eu pedir pra prefeitura, eu consigo uma licença de 2 anos. Né? Não remunerado, mas assim, como eu sou concursado, eu posso ficar até 2 anos, não perco o emprego, né? Você está trabalhando numa coisa que você nem gosta. Nessa época, acho que eu já tinha até saído da ginástica laboral. Acho que nessa época eu estava trabalhando em loja ou numa academia, já não lembro. Aí ele falou, você está trabalhando numa coisa que não é sua área, que você já não gosta muito. Então, aquela ideia, né? Acho que é melhor, se a gente for, vamos agora, porque vai dar 1 ano de casado. A vida no interior é meio assim, né? As pessoas casam, aí tem filho, aí se acomodam. Ele falou, então assim, daqui a pouco a gente vai pensar em ter filho, vai se acomodar, melhor a gente ir agora. Isso era agosto. Aí tudo é recheado de outras histórias, porque a gente teve essa ideia porque eu tive apendicite, fui para emergência para o hospital, aí eu fiquei em casa 15 dias operada, sem poder fazer nada, tive uma complicação depois da cirurgia, foi um horror. E nesse tempo que eu não podia fazer nada, a gente teve muito tempo para conversar. E aí ele falou, quer saber? Vamos. Isso era agosto. Falei, então, Marco, então vamos. Assim, se é pra ir, vamos. Eu vou pedir as contas no meu emprego, você vai atrás desse papel aí onde você vai conseguir a sua licença por 2 anos e aí a gente vai. Aí ele falou, tá bom. Foi o maior barato para conseguir a tal da licença. A prefeitura não queria dar de jeito nenhum. A cidade pequena, todo mundo se conhece. Aí a mãe do Marco fazia plantão na porta da prefeitura com papel na mão pro prefeito assinar. E isso tudo a gente já com a viagem marcada praticamente na nossa cabeça, né? Aí fomos correr atrás de tudo. Mas isso, a viagem marcada que você tinha falado dos Estados Unidos, de início. Daí, nesse meio... É que são tantas histórias que a gente vai pulando etapas. Daí a gente falou, tá bom, vamos. Vamos pra onde? Aí a irmã mais velha do Marco tava aqui. Isso era agosto, ela tinha mudado pra cá em março. Numa situação totalmente diferente da nossa. Em Brisbane? Em Sydney. Tava em Sydney. Aqui na Austrália, em Sydney. Ela veio com o marido numa proposta totalmente diferente. O marido dela era IT, ele trabalhava pro McDonald's, então ele veio na época, nem sei se é o mesmo nome de visto, mas se chamava expatriado. Então a empresa pagava tudo para eles, assim, eles não tinham um vínculo direto com a Austrália, não tinham visto de residência, nada, mas eles vinham com esse visto onde ele vinha prestar um serviço. E aí, enfim, eles eram um visto diferente, a empresa pagava tudo para eles, inclusive aluguel, tudo. E eles estavam aqui desde março. Aí quando a gente começou a pensar nessa ideia de novo, vamos para fora, vamos estudar inglês, não sei o que lá. Aí foi isso, aí ele falou, bom, então vamos para onde? Eu falei, a minha irmã tá lá na Austrália. Eu juro, gente, eu mal sabia onde ficava a Austrália. Aquelas coisas assim, deixa eu olhar no mapa de novo, eu tenho uma vaga ideia. Aí, tá bom, olhei. Na época eu não sabia nem se a Tasmânia fazia parte da Austrália. É vergonhoso, mas é verdade. Nunca fui boa de geografia. Aí eu falei, bom, começamos a pesquisar, né? Eu falei, bom, sua irmã já tá lá?
E assim, aí a Austrália começa a ter vários atrativos. Aí você começa a ver, tem a questão do clima, tem a questão da cultura. Um pouquinho que você estuda ali, você já vê que tem bastante coisa assim parecida com o nosso estilo de vida. E falava inglês, né? Que era o principal, que era o que a gente queria, achava que era o que queria aprender inglês. Aí resolvemos vir para a Austrália. Em agosto. Nesse dia que a gente estava conversando, a gente decidiu tudo isso. Nesse dia, então vamos para onde? Vamos para a Austrália, minha irmã tá lá, não sei o que lá. Então vamos. Aí, beleza. Aí fomos atrás de um amigo do Marco, que é muito amigo nosso, foi padrinho do nosso casamento, que tinha uma agência. Ele não tinha trazido nunca ninguém para a Austrália, acho que ninguém, ou uma pessoa. O foco dele era Canadá e Estados Unidos. Mas ele falou, mas eu posso ajudar vocês. E aí ele ajudou a gente, aquela loucura, aquela coisa que tem gente que se prepara por 1 ano para fazer um intercâmbio. A gente não sabia de nada, não sabia que escola, não sabia nada. Que documentação era envolvia. Não tinha passaporte, não tinha nada. Aí fomos atrás de tudo, igual uns doidos, igual a gente sempre faz. Eu não sei, eu sei que a gente aterrissou aqui dia 11 de novembro. Então nós estamos falando de agosto até novembro, a gente tomou a decisão. A gente tinha casado fazia 1 ano, então a gente morava de aluguel ainda. A gente já estava pensando em construir, já tinha um terreno, tudo. Mas a gente tinha todos os móveis novos, né? Porque no Brasil, geralmente, você casa e monta ali a casa, todo mundo dá presente. Então, a gente tinha, sabe, aquela, né? As loucinhas, os pratinhos pintados à mão, os cristais, tinha tudo novo, não tinha nenhum ano. Então, assim, a gente vai uns 4, 5 meses de visto e depois a gente volta, né? E empacotamos tudo. Colocamos um pouquinho na mãe dele, um pouquinho no meu pai, um pouquinho na tia dele. Deixamos tudo lá, do mesmo jeito. A gente já volta. Esperando o retorno. Enfim, eu sei que assim, a gente entregou a casa que a gente morava. Foi pro meu pai naquela semana antes da viagem. E eu lembro que a gente chegou aí pro meu pai sem o visto aprovado ainda. Assim, a passagem estava marcada para daqui 1 semana e o visto não tinha saído ainda. Porque foi muito rápido, né, que a gente... Eu sei que saiu o visto, sei lá, uns 5 dias antes da viagem. Saiu o visto, graças a Deus. Entramos no avião e viemos. Mas são tantas histórias, Vitor. Nós chegamos aqui, o Marco é fã louco do U2. Ele descobriu que o U2 estava fazendo show aqui, assim, quando a gente chegasse, o U2 estava fazendo show. Nós chegamos num sábado, pisamos aqui na Austrália num sábado. Segunda-feira tinha o show do U2. E ele comprou o ingresso lá do Brasil para ir no show do U2 assim que a gente chegasse. Cara, você não imagina. Esse ingresso não chegou na casa da irmã dele. A irmã dele nem sabia do que ele estava falando. Isso, vocês chegaram em Sydney? Em Sydney. Tá. A irmã dele aqui em Sydney. Porque a gente ficou daí esses 3 primeiros meses na casa dela, né? Ai, gente, aí uma loucura. Aí ele falou, eu não vou perder, eu vou. Eliane, escreve um bilhetinho para mim. Porque a gente não falava nada. Tá, sim. Ensina como faz, ensina como pega o trem, aonde pega, como faz, aonde desce, nós vamos. Aí ele falou, vai assim, sem falar inglês? Não, a gente vai. Escreve um bilhetinho. Aí ela escreveu tudo explicando. Eu comprei o ingresso, tá aqui a comprovação do ingresso. O ingresso não chegou. Escreveu tudo num papel. E nós fomos. Só para você ter uma ideia, assim, como a dinâmica das coisas. E aí a gente, enfim, e fomos no show, entregamos o bilhetinho, o cara falava, o Marco falava, no English, meu ingresso. E eu sei que, eu não sei se o cara entendeu ou não entendeu, teve dó. Eu sei que o cara deu o ingresso pra gente e a gente entrou no show 2 dias depois que tinha chegado. Ele deve ter olhado, né? Falou assim, não tá mentindo, vem com esse papelzinho aqui, que dó. Bom, enfim, aí foi isso. Aí chegamos na Austrália em novembro de 2006, com visto de estudante de 5 meses. Os 2 tinham pago o curso de inglês, então foi os 2 fazer inglês. Na escola mais barata que tinha, sem nem saber o que estava fazendo, aquelas escolas péssimas. Toda semana, 2, 3 vezes por semana, não tinha aula, ia pro pub com o professor da escola. No começo a gente estava achando tudo muito legal, depois a gente começou a pensar assim, nossa, né, pagamos muito dinheiro, não estamos aprendendo nada. Mas, enfim, aí ficamos, e aí foi isso. Aí ele falou, não, agora nós vamos... não dá para ir embora agora, porque não aprendemos nada ainda e não deu nem para sentir o gosto. Mas isso, os 3 primeiros meses vocês ficaram em Sydney na casa da irmã dele? Ficamos na casa da irmã dele, mas meio incomodando, né? Tipo, né? Eles tinham uma filha pequenininha, de 1 ano e pouco, aí...
Daí, nessa época, a gente arrumou um emprego para limpar o shopping. Foi o primeiro emprego que a gente arrumou. O Marco ia de madrugada, a hora que o shopping fecha, ele entrava às 10 da noite, limpava o shopping à noite, e eu entrava de manhã e limpava o banheiro do shopping. Então, não tinha... Eu acho que era até cash in hand na época. E aí, para alugar apartamento, não tinha um payslip, não tinha nada lá em Sydney. A gente não queria dividir com ninguém. Aí, enfim, a irmã dele ajudou. A gente conseguiu alugar um apartamento no mesmo prédio que ela, depois de 3 meses. Com comprovação de renda só pelo telefone. O nosso chefe falou, não, eles trabalham para mim, mas não tinha nada. Aí, a gente mudou para um apartamento de 1 quarto lá em Sydney. No mesmo prédio que ela. E nós ficamos em Sydney até 2017. Então, nós ficamos 10 anos lá. A gente, né, ficou lá por bastante tempo. E a gente ficou trabalhando no shopping por um tempo. Depois a gente conseguiu um emprego num hotel. Trabalhamos de camareiro por bastante tempo. Aí depois eu virei supervisora, ele virou supervisor. Aí ele continuou nessa área de hotelaria por muito tempo. Porque chegou uma hora daí que a gente teve que, assim... para reaplicar visto, não dava para ficar pagando para os dois estudar. Sim. Então, a primeira reaplicação de visto foi para inglês de novo, só para mim. Aí eu fiz mais 6 meses. Aí quando o inglês estava bem meia boca, depois de quase 1 ano fazendo inglês, aí a gente falou, não dá para ficar aplicando visto a cada 6 meses. Então, o próximo visto, quando falamos, vamos continuar aqui, aplicou para 2 anos. Aí foi quando eu fiz Children's Service. Porque aí você faz um desses VETs, aí te dá 2 anos de visto de estudante. Aí você não precisa pagar aquela facada toda de uma vez, você consegue ir pagando Parcelas. a escola. Então, foi quando a gente renovou para 2 anos. Então, aí a gente foi ficando. E eu me lembro... que eu chorava quase todo dia nessa época de limpar quarto de hotel. Porque nunca tive muito dinheiro no Brasil, mas era uma menina burguesa, classe média, entendeu? Tinha empregada na minha casa. Marco tira sarro de mim um monte, porque a gente estudava em São Carlos, a gente era 5 meninas, 5 mulheres, morando em um apartamento. Cara, 5 mulheres dividindo um apartamento que o pai tá pagando para estudar. Tudo bem, né? Eu fiz minha parte, passei a universidade pública, não tinha que pagar a faculdade. Mas pagava tudo para mim. Fazia faculdade integral, não trabalhava. E nossas mães pagavam uma faxineira uma vez por semana para limpar o apartamento. O Marco falava, ai, mas você não tem vergonha? Eu falava, hoje até tenho vergonha. Na época não, né? Não tinha essa concepção. Então, quando eu fui limpar quarto de hotel, não é só o orgulho, é difícil explicar. É um negócio que mexe com você. Mexe com seus valores. E é assim... É maravilhoso, porque você amadurece demais, você muda demais. Foi um grande ensinamento para mim. Mas eu chorava, eu chegava em casa com dor no corpo, falava, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E todo dia você se questiona. Tem dia que acontece uma coisa legal, beleza. Tem dia que você acorda e fala, meu, o dinheiro só dá pras contas. É um perrengue danado, é uma saudade imensa da família. E por que eu tô fazendo isso? Então tem todo esse questionamento. E aí eu ligava pro meu pai chorando e falava, ai pai, eu tô limpando o quarto de hotel, você acredita? Eu odeio. Aí meu pai falava assim, Melissa, ninguém te obrigou a ir pra Austrália. Não vai dar certo seu drama não. Ninguém te obrigou, ninguém pediu pra você ir, você foi porque você quis. Se tá bom aí, se tem alguma coisa que vale a pena, você continua. Agora, se for pra ficar chorando todo dia, você vem embora. Não tem lógica você ficar aí só reclamando. Falei, pô, é verdade, né? E o Marco, ao contrário. O Marco nunca, desde o momento que ele pisou aqui, ele nunca quis voltar. Ele falou pra mim, olha, eu posso ficar trabalhando em hotel o resto da vida. Pra mim tá melhor do que eu tava lá. Porque aqui ainda tem mais perspectiva. Ele sempre falava pra mim, tem mais perspectiva. E aí eu falava, mas eu sou teimosa também, né? Aí eu falava pra ele, não, você tem razão. Eu chorava todo dia, mas teimosa. Falei, sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na minha cabeça assim. Eu vou ficar na Austrália até eu conseguir ter uma vida normal. Um emprego normal, um emprego numa loja, um emprego numa creche, um emprego normal. Mas um emprego assim que não mexa tanto comigo como mexia o negócio de limpar quarto de hotel. Eu não gostava, enfim, pra mim foi um sacrifício. Nada contra, eu trabalhei por muito tempo, admiro muito quem trabalha, não é essa questão, mas assim, foi difícil para mim, foi um aprendizado. Então eu falava, quando eu tiver uma vida normal, um salário normal, que eu falo assim, tá bom, eu trabalho esses dias, o dia que eu tenho de folga, eu tenho um dinheirinho ali para sentar num café e tomar um café.
O dia que eu tiver essa vida, aí eu vou poder escolher se eu quero ficar na Austrália, se eu quero voltar pro Brasil. Porque daí é uma vida parecida com a que eu tinha lá. E aí eu vou falar, tá, vale a pena ficar aqui, saudade da família, tudo ou não vale? Então eu falo pra ele, então tá bom, então nós vamos ficar até o teu emprego que eu acho que tá legal, assim, e a gente consiga ganhar dinheiro pra ter uma vidinha normal. Porque o começo é perrengue, né, Vitor? Como eu tava te dizendo, a gente decidiu estar aqui em 3 meses, então a gente veio com $1.000 no bolso, era o que tinha. Achava que ia durar 3 meses, não durou nem um mês. Na hora que você chega, começa as descobertas, né? Tem que comprar isso. Não, mas eu não quero comprar, não. Isso é o que você precisa para começar. Para começar. Essa não tá comprando, não é um luxo. Você precisa ter isso, o cartão do transporte. Exatamente, só para começar. Então, foi isso. Então, aí a gente... o começo foi muito difícil, nossa. No começo eu lembro um dia que eu falei pro Marco, eu não aguento mais tomar esse suco horroroso concentrado do Coles. Nós trabalhamos tão duro, a gente entregou panfleto. 4 horas andando embaixo do sol, entregando panfleto nas casas. Aí entramos no mercado, eu falei, vamos comprar esse suco de $5, por favor. Aqueles com umas frutas diferentes, né? Os negócios. A Marco, acho que a gente merece. Aí a gente comprou 2 litros assim, saímos, sentamos na sarjeta para esperar o ônibus, tomamos no beco aquele suco. E nunca tomei um suco tão gostoso na vida, a gente nunca esquece. Então era isso, eu não queria ter só a ideia da Austrália, essa ideia da Austrália. Eu não queria voltar para casa e falar, gente, Austrália, o negócio não vale a pena. Você vai lá, você só sofre, cria o diabo. Eu queria ver o lado bom. E você vê, desde o momento que você pisa aqui, que existe um lado bom. Você olha as pessoas na rua, você olha os velhinhos no pub, você olha as pessoas de qualquer classe social misturada no mesmo restaurante. É um negócio maravilhoso. Então, eu queria viver isso antes de voltar. E aí, você vai ficando. Aí, eu fiz Student Service por 2 anos. Logo no primeiro ano, achei um emprego numa creche. Eu acho que brasileiro tem um negócio... Não posso dizer nenhum outro país tem, também não conheço todas as culturas, mas tem um diferencial. O brasileiro, quando ele quer, é um povo muito criativo e é um povo que dá nó em pingo d'água, cara. A gente vai atrás, a gente dá um jeito, a gente arregaça as mangas, a gente não tem medo da batalha. Eu acho que é enraizado na cultura mesmo. E aí, você se destaca. Se você faz um negócio legal, você se destaca. Então, assim, eu fui trabalhar em creche, 2, 3 meses trabalhando. Se você tá afim, se você dá o seu melhor, pronto, você já vira a melhor staff da creche. Em pouco tempo, entendeu? Então, assim, eu fui crescendo na creche, aí eu arrumei emprego em uma outra creche. Fiquei lá 1 ano nessa outra creche. Nesse 1 ano, eu acabei o Student Service. Aí, apliquei para aquele visto que era Graduate Visa, que me dava 1 ano e meio. Só que, na época, demorava 1 ano para sair. Nesse 1 ano, você tinha os mesmos direitos. Então, na verdade, era um visto de quase 2 anos e meio. E aí, eu apliquei para esse visto e fiquei esperando ele sair. Já podia trabalhar full time. Fui trabalhar numa creche do lado da minha casa, lá em Sydney. E também, fiquei 1 ano lá. Em 1 ano, a dona da creche, que era a diretora que trabalhava todo dia ali comigo, a pessoa vê, né? Ela vê o seu esforço, seu comprometimento, sua dedicação. Depois de 1 ano que eu estava lá, saiu o visto, o Graduate Visa. E aí eu sabia que eu tinha 1 ano e meio para resolver a vida. Porque se você ficar no Graduate Visa sem fazer nada também, o visto vai acabar. E naquela época também era um pouco diferente. Acho que essa questão do visto era um pouco mais fácil. E aí eu sentei com ela e falei, olha, eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Aí fui pesquisar e de novo, aí são milhões de histórias. Fui numa advogada de imigração, nunca esqueço, fui numa advogada de imigração em Manly. Sentei lá com o Marco e contei nossa história lá e falou, o que a gente faz agora? Aí a mulher falou, nossa, mas por que você fez Student Service? Esse não é um caminho que vai te dar um visto. Não tá na lista já. Você sabia que já saiu da lista? Eu falei, pois é, né? No período que eu tava cursando, saiu da lista, como acontece toda hora. Eu falei, então, agora a única coisa que tá na lista é diretora. E ela falou assim, sabe quando você vai conseguir ser diretora de uma creche? Olha, se você um dia conseguir, vai demorar muitos anos, ela falou pra mim. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Primeiro que eu falei, vamos ver. Mas segundo, preocupada, será que ela tem razão? E aí, quando eu cheguei, sentei com essa minha diretora, fazia 1 ano que eu estava lá, e falei, olha, é o seguinte, eu vou ter que procurar um emprego como diretora, porque é o único cargo que vai poder me dar o visto.
Aí eu lembro que foi muito legal. Ela falou, não, mas eu não posso perder você. Não. Ela falou, como que é? Como que funciona esse visto? Como que eu posso fazer para te sponsorar? Ela nunca tinha sponsorado ninguém, não sabia. Aí a gente conversou bastante. O pessoal da imigração que cuidava do meu caso na época também, conversou bastante com ela por telefone, explicou tudo. E foi super legal, porque acontece com muita gente, é que esse visto não existe mais, né? O 457. Eu não sei se o sponsor regional é igual ou não, faz tempo que eu tô por fora de visto. Mas esse visto, muita gente aplicava, e como o patrão já estava te dando visto, embora fosse obrigação dele pagar, muitas vezes a pessoa acabava pagando, falava, tudo bem, eu pago, você me dá o visto, mas eu pago, porque são várias taxas, aplicação, tudo. E o seu salário também tem que ser um salário no bracket do que o australiano recebe. Que categoria recebe, você tem que estar naquele mínimo. Exatamente, você não pode estar ganhando qualquer salário. Então, ela me deu o cargo ela se tirou do cargo de diretora, embora ela estivesse lá todo dia, ela ficou só como approved provider, que é a dona da creche. Ela me pôs no cargo de diretora, me pagou o salário de diretora e pagou todas as despesas do visto. Então, assim, claro, você deu sorte? Sim, acredito em sorte, acredito em Deus, acredito nas minhas orações, mas acredito também no meu esforço, entendeu? E eu acho que isso, para qualquer um que está aqui, cara, o brasileiro se destaca, ele se destaca. Então, é um negócio que a gente percebe. E aí foi isso, aí eu consegui o visto de sponsor com ela, aí tinha que trabalhar 2 anos para ela, porque era o sponsor temporário. Trabalhei 2 anos. Nessa época ainda engravidei, porque como eu te disse, eu com o Marco somos assim. Eu falei, olha, Marco, eu tô com 32 anos, eu vou ter filho. Não, mas falta só 1 ano pro visto permanente. Falei, não, mas eu quero ter filho agora. Não, mas falta só 1 ano. Nós não temos licença maternidade, não temos Medicare. Falei, Marco, faz 8 anos. Não, 8 anos não, fazia sei lá quantos anos. 6 anos. Falei, faz 6 anos que eu cheguei na Austrália e fica vivendo pelo visto. Você fica vivendo pelo visto. Você põe a sua vida inteira on hold pelo visto. Falei, chega. Falei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já estudei, eu já tenho um emprego numa creche, eu já consegui o visto de sponsor. Esse ano quero ter filho. Eu tô 8 anos sem fazer nada da minha vida que não seja em função do visto. Então, tive filho sem licença maternidade. Não aconselho, tá? Não sigam meu exemplo. Sem Medicare. Aí, quando você sai de licença maternidade, esses 2 anos, a licença maternidade não conta, dá uma pausa. Então, quando eu voltei, já fazia 2 anos que ela tinha me sponsorado, mas eu não tinha cumprido os 2 anos de trabalho para ela. Aí eu cumpri aqueles meses que faltavam, 6 meses, não sei. E aí aplicou o visto de permanência, aí consegui a permanência. Depois tive minha segunda filha. Como que foi a conversa com ela quando você chegou e falou, agora eu tô pensando em ter uma filha? Com a diretora lá no trabalho? Não, foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu não sei se... Eu não posso dizer todos os lugares, mas em geral, eu acho que a indústria de Children's Service é uma coisa que tolera bem a mulher querer ter filho, entendeu? Assim. Porque mas eu imagino na cabeça dela, ela falou assim, peraí, 1 ano atrás você veio aqui e falou comigo. Sim. Me ajuda com isso. Aí ela falou, resolver seu problema. Aí passou. Então agora eu vou ficar um pouquinho sem trabalhar aqui com você. E daqui a pouco eu volto. Não, mas eu não queria te perder lá atrás, agora você vai ficar... Mas eu acho que se a licença maternidade contasse para esses 2 anos, acho que ela teria ficado mais... Sim, ela sabia que você ia voltar, então. Ela sabia que eu ia voltar. E desde o começo, o negócio foi assim. Desde o começo ela sabia, depois de 2 anos, eu vou te dar o sponsor permanente, você não tem mais obrigação nenhuma de trabalhar para mim. E ela falou para mim, mas mesmo assim, para te ter por 2 anos, eu quero fazer isso por você. Então, não foi só o trabalho em si, foi uma questão de ajuda pessoal também, porque a gente criou uma amizade, uma empatia uma pela outra. Ela sabia de toda a minha história, de todo o meu perrengue, e ela também quis ajudar, né, genuinamente. Mas, enfim, não, ela ficou de boa. E depois eu continuei com ela, né, eu tive minha segunda filha, minha primeira já tinha 3 anos, então depois eu continuei com ela, eu fiquei lá 7 anos trabalhando com ela. E aí eu tive minha segunda filha. Aí saí de licença maternidade. Aí, tipo, não vou contar essa história agora, senão a gente vai ficar aqui 3 horas, Vitor. Mas foi uma loucura, porque a burrice da pessoa... Eu tive a minha primeira, eu tinha o visto de sponsor temporário. Sim. Sponsor temporário. E assim que ela nasceu, ela entrou no meu visto.
Então, você tira a certidão de nascimento brasileira, você tira a certidão de nascimento australiana porque nasceu aqui, mas não tem nada a ver com o visto. Ela não é australiana porque ela nasceu aqui, óbvio. E aí, ela entra diretamente no meu visto. Então, ela tinha um passaporte brasileiro com visto dependente do sponsor da mãe, Melissa, tal. Quando eu tive minha segunda filha, não me informei. Já era residente permanente. Nunca pensei nisso, ninguém nunca me falou nada. Falei, eu sou residente permanente, a minha filha vai ser residente permanente, ela vai entrar no meu visto. Quando ela nasceu, minha segunda filha, mesma coisa. Certidão de nascimento brasileira, certidão de nascimento australiana, passaporte brasileiro, visto brasileiro, visto australiano no passaporte brasileiro. Vocês foram viajar de férias? Aí a gente foi, ela tinha 6 meses, tudo certo, passagem marcada, coisa marcada no Brasil, tudo marcado. E eu pensava assim, e mãe, a cabeça não funciona, né? Aqueles 6 meses depois que o filho nasce, você não sabe nem quem você é, né? Você acabou, não existe Melissa, não existe... Eu era um corpo com uma teta. Era isso. Era o dia inteiro aquela menina no peito, porque eu achei lindo o segundo filho fazer amamentação por demanda. Estressei demais com a primeira, a segunda eu vou, deixa a vida me levar, então, enfim. Aí eu pensava assim, vira e mexe, eu pensava, eu vou ligar lá na imigração só para ver, né? Porque que eu me lembre, é tudo automático, já entra no visto, o passaporte brasileiro tá aqui, uma criança de 6 meses vai dar tudo certo. Eu pensava nisso de vez em quando. E de vez em quando eu pegava o telefone e tentava ligar para imigração. Aí você fica lá 40 minutos, 1 hora, o bebê chora, acabou. Falei, ninguém atendeu. Amanhã eu ligo. E o tempo foi passando. Era terça-feira, a gente ia voar na quinta. Comecei a fazer... Isso que eu falei que não ia contar essa história, né? Comecei a fazer a mala pra ir pro Brasil. Já odeio. A mala eu já faço chorando, né? Aí eu já fazia chorando pra mim. Aí agora eu tinha 2 crianças, né? Aí de fazer mala pras 3. Aí eu tô fazendo a mala. Aí eu falei, não, hoje eu vou ficar aqui fazendo essa mala. Eu vou falar com a imigração, porque eu vou viajar quinta. Melhor só, né? Just in case. Aí pus lá no musiquinha lá, liguei no carregador do celular, falei, esse negócio vai ficar tocando aí pra sempre. E fazendo a mala, e cuida do bebê, faz a mala. Aí alguém atendeu, juro, mais de 2 horas pra alguém atender. Aí eu falei assim, não, sabe o que é terça-feira, né? Eu falei, bom, quinta-feira eu vou viajar, e eu tenho uma filha de 6 meses, e tá tudo certo, ela tem um passaporte brasileiro, ela tem certidão de nascimento brasileira. Mas assim, só queria confirmar, né? Porque com a minha primeira filha foi assim, né? Ela tem o meu visto, né? Tranquilo. Aí a pessoa falou assim, não, ela nasceu aqui? Sim, mas a minha primeira também nasceu aqui. Mas você tinha qual visto? Visto permanente. Ah, mas então ela é cidadã australiana. Ah, cidadã australiana. Meu, mora numa casa, uma família. O pai não é cidadão australiano. A mãe não é cidadã australiana. A filha mais velha não é cidadã australiana. Eu nunca pensei que a minha filha mais nova era cidadã australiana. Aí a mulher... Aí eu ainda assim... Nossa, que legal, né? Nossa, cidadã australiana. Ah, beleza, então, né? Aí ele... Ela tem passaporte australiano? Não tem passaporte australiano. Ah, então ela não pode ir. Não pode ir aonde? Não pode viajar. Como não pode viajar? Não, ela não pode viajar. Você vai sair daqui, tudo bem, mas depois para você entrar na Austrália, ela precisa de um passaporte australiano. Cara, enfim, você não imagina a confusão que deu isso daí. Olha, juro, essa parte realmente eu te conto depois, Vitor. Mas assim, resumindo, nós conseguimos sair da Austrália, mas fomos avisados. Isso daí vai dar dor de cabeça para voltar. Sim, para sair não tem problema, porque ela tá indo para um país que ela tem visto, no caso, ela é uma brasileira. E ela é uma brasileira. Aí no aeroporto o povo falou, você quer ir? Você vai. Falei, claro que eu vou. Já tá tudo pago, tudo certo. Resumindo, passamos 1 mês de férias no Brasil, metade desse tempo indo para São Paulo, na embaixada australiana em São Paulo, para resolver isso. Não, resolvemos, porque é uma coisa de louco. Arrisquei ainda no dia da volta ir até o aeroporto, por causa de certas informações que eu tinha tido, de que, na verdade, se você chega na Austrália, ninguém pode te barrar de entrar, você tendo documento ou não, porque você é um cidadão. Só que a companhia não vai deixar você embarcar sem o documento. Sim, vão te parar no Brasil. Vão te parar no Brasil. Uhum. Mas eu arrisquei, fui lá chorando, com uma criança de colo. Não vai.
Marco precisava vir, ele precisava trabalhar. Eu estava de licença maternidade, ele estava trabalhando, fazia um mês que ele estava de férias, ele precisava vir. Todo mundo que mora aqui sabe, a gente vai pro Brasil, o aluguel continua rolando, tudo continua rolando. Precisava voltar. Isso aí é a data de voltar? De voltar de lá para cá. Vocês 4 estão no aeroporto? No aeroporto. E aí volta de novo a burrice aqui da pessoa, que até na hora de fazer a mala eu tinha tanta certeza que eu ia vir embora, porque eu tinha feito tudo que eu podia. E eu falava, gente, eu vou embora, eu moro lá. Eu tenho um bebê de 7 meses, que é minha filha, ela vai comigo, eu não tenho problema nenhum para entrar nesse avião. Quem que vai me barrar? O meu bebê. Eu vou embora. Que arrumei as malas. A mala do Marco, né? E a minha mala das meninas. Nem mandei nada por ele. Arrumei a mala tudo como se a gente fosse vir embora. Resumindo, não deixaram a gente vir embora. Eu lembro que eu discuti com a pessoa do aeroporto e falei assim, olha, eu posso ir, ele pode ir, a minha mais velha pode ir. Esse bebê não pode ir? Então fica com você. Falei, então fica com o bebê. Falei, você não pode me impedir de ir. Você fica aí, a hora que eu resolver o problema dela, você leva ela pra mim. Bom, enfim, não deu certo. Aí ele foi embora. E eu fiquei no aeroporto. Ele viajou? Veio pra cá. Com você as duas? Tinha que vir. Ou não, ele veio com a mais velha? Não, ele veio sozinho. Ficou eu no aeroporto. Com 3 malas desse tamanho. Uma criança de 3,5. Um bebê de 7 meses aqui no canguru. E 2 cadeirinhas de carro, porque senão não conseguia nem ir embora para algum lugar, né? Aí ele foi embora. E eu fiquei lá. Sorte que minha tia depois estava lá junto, mas eu chorei tanto. Que daí, eu quando consegui vir embora, depois de uma loucura, de um monte de coisa, eu consegui vir dia 14 de dezembro, que a gente estava quase achando que a gente já ia passar o Natal longe. Vim dia 14 de dezembro. Quando que ele veio? Há umas 2, 3 semanas antes do que eu. Nesse meio tempo que ele veio, eu fiquei lá sozinha. Eu acho que também já não estava muito boa, sabe? Com criança pequena. Com criança pequena. E a cabeça, assim, não estava funcionando muito bem. Aí eu recebi um e-mail da minha chefe, porque na teoria eu voltava da licença maternidade em janeiro. E ela me mandou um e-mail, já voltou do Brasil, não sei o quê. Fizemos umas reestruturações na creche, aconteceu isso com a sua função. E ela meio que mudou minha função na creche. E eu já não estava mais gostando muito mais do emprego, já tinha cansado um pouco, já fazia 7 anos, já estava precisando de novos ares, já estava com 2 filhas pequenas, já tinha ficado presa no Brasil. Eu já estava louca, para falar bem a verdade, estava louca, né, Vitor? Assim. E aí eu peguei e pedi as contas por e-mail lá no Brasil. Aí eu falei, não, eu não quero, eu não mereço isso, enfim. Falei, eu não quero essa reestruturação de cargo. Falei, não, eu não quero. Pedi as contas por e-mail. E aí eu falei pro Marco, olha, é melhor você me levar embora, porque eu tô ficando louca aqui e já pedi as contas. Como pedir as contas, Melissa? Não, assim, assado, eu não vou voltar da licença maternidade para esse mudança de cargo, ela não podia ter feito isso. Enfim, mas na verdade é porque eu não estava muito bem das cacholas mesmo. Aí eu cheguei dia 14 de dezembro, tinha pedido as contas. Decidida que não ia voltar mais. Mas, cara, 8 meses tinha meu bebê. Já tinha acabado dinheiro, acabado licença maternidade, acabado tudo. Aí eu com o Marco sentamos depois dessa loucura toda. Eu cheguei e tal, sentamos. Bom, pedi as contas, tá. Falei, não se preocupa, Marco, emprego em creche tem muito, eu vou achar outro emprego. Não se preocupa. Falei, tudo bem, vai achar outro. Vamos fazer as contas aqui. 2 crianças pequenas, você vai procurar emprego do quê? Eu falei, não, vou procurar emprego de diretora de creche. Tá, emprego de diretora de creche é segunda a sexta, full time, não tem, muito raramente você vai encontrar, principalmente em Sydney, emprego part-time. Emprego full time, diretora de creche. Beleza, mas 2 crianças pequenas indo para creche, o que você vai gastar com 2 crianças pequenas indo para creche full time, mais o aluguel de Sydney, mais não sei o que lá, as contas não fecham. E aí, de novo, o que a gente vai fazer? Então, eu vou trabalhar part-time e as meninas vão part-time, mas também não dá. Se eu não trabalhar e ficar em casa, que dá quase elas por elas, eu trabalhar ou não para pagar creche, o seu salário não banca a família inteira. E o que vai fazer? Aí, de novo, isso é só um outro exemplo. Mas daí estamos nós sentados
31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Virada de ano de pai com bebê, né? Então, as crianças dormindo. Os dois quase dormindo no sofá, esperando a queima de fogos na TV de Sydney, que é maravilhosa, mas a gente ali no sofá, quase dormindo. Não, mas vamos esperar meia-noite, importante. Feliz ano novo. Abre uma champanhe. Abre uma champanhe, pensando naquela desgraceira que quer fazer, sem emprego. Faz um brinde, e aí ele falou assim, vamos mudar para Brisbane? Aí eu falei, nossa, verdade, né? A gente tá aqui, as contas não fecham. Brisbane, pelo menos, a gente sabe que o custo de vida é um pouco melhor do que Sydney. A qualidade de vida deve ser ótima. Brisbane é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo fala que é ótimo para criança pequena. Vamos. Aí ele falou, é o seguinte, nós temos que decidir. Porque você não pode ficar sem trabalhar. Você precisa voltar a trabalhar. O dinheiro acabou. Então, assim, se não for procurar emprego aqui em Sydney, porque vai mudar para Brisbane, e vai procurar emprego em Brisbane, então nós temos que mudar para ontem. Eu falei, então vamos mudar. Que dia é hoje? 1º de janeiro? Vamos olhar aqui. Sábado, 1º sábado de fevereiro. 4 de fevereiro. 4 de fevereiro a gente vai mudar. E é assim, do mesmo jeito. Ele pediu as contas no emprego. A gente deu notes do apartamento 4 semanas. E viemos sem emprego, sem dinheiro, com 2 filhas pequenas. Não tinha como alugar apartamento, porque não tinha payslip para provar. Como que vocês saíram? Mas aí a vida vai dando jeito. Alguém conhece alguém, uma brasileira daqui. Conheci uma brasileira de Sydney, que tinha acabado de construir uma townhouse aqui, que ela estava querendo alugar, ela construiu para investimento. Aí um indica o outro, não sei o que lá. Chegamos. Em 2 semanas os dois estavam empregados, porque eu trabalhava em creche e ele trabalhava em hotel. Então, graças a Deus, é um negócio que não falta emprego. E tudo isso foi a trajetória até chegar em Brisbane em 2017. E aí eu continuei trabalhando em creche como diretora e o Marco continuou trabalhando em hotel, trabalhando em alguns hotéis por aqui. Bom, aí chegamos em Brisbane em 2017. Também assim, tudo de uma hora para outra, igual uns doidos. Daí a gente ficou trabalhando desse jeito, morando nesse lugar super gostosinho, ali perto de North Lakes. E o Marco, desde o começo, quando a gente veio, a gente tem um amigo nosso em Sydney, o Ricardo com a Ana, que eles começaram a importar açaí do Brasil. Vender lá em Sydney. Aí eles já tinham uma pessoa que representava eles em Gold Coast. E aí eles falaram pro Marco, você está indo para Brisbane, você não quer meio que distribuir, representar o açaí paralelo ao seu trabalho? E aí o Marco começou representando o açaí deles, que a gente vende até hoje. Aí ele ficou fazendo paralelo ao hotel. Aí ele também cansou de hotel, fez um TAFE, fez um curso de farmácia, de assistente de farmácia. Foi trabalhar, trabalhou lá na Chemist Warehouse. Trabalhou um tempo na Chemist, paralelo com o business, que na época chamava Açaí Brasil. Que ele começou com açaí. Só que aí, graças a Deus, a comunidade brasileira também é um negócio maravilhoso. E aí um vai indicando pro outro. E o açaí era muito bom e foi dando certo. E aí, então já vendo açaí, vou vender uma outra coisa. Aí alguém fica sabendo, você já faz distribuição do açaí de outra coisa. Quer vender o meu produto? Quer representar meu produto? E foi acontecendo, foi crescendo. Foi dando certo, foi melhorando o business dele. Mas tudo paralelo, assim, não dava nem para pensar em os dois largar o emprego fixo para viver disso. Mas foi dando certo, sabe? E aí, o ano passado, em 2020, a gente começou a pensar, até antes da pandemia, a gente começou a pensar assim, né? Será que um dia vai dar para viver do business? Como a gente pode fazer esse business mudar um pouco, melhorar um pouco, crescer um pouco, para a gente tentar viver do business? Então, a gente já estava mais ou menos pensando. E também já estava juntando dinheirinho para dar entrada numa casa, né? Que é o sonho de todo mundo. Não de todo mundo, mas de muita gente. Principalmente muita gente vem de Sydney para Brisbane para tentar comprar uma casa, porque lá tá quase impossível, né? Aí a gente começou a pensar nisso. E aí tudo aconteceu. Aí eu também mudei de emprego, fui para um outro emprego, para uma outra creche que tinha acabado de abrir, novinha, linda. Aí já fui para lá, fui como vice-diretora, né, como assistente de diretora, mas já com planos para daqui não sei quantos meses, outras creches
dessa mesma ia abrir, e aí a minha diretora ia ser diretora em outra, e eu já ia ficar como diretora, já estava tudo casado. E era muito promissor. Era uma creche muito bonita, linda, eles se consideram 6 estrelas. E eles estavam com 10 no pipeline. Então eles iam abrir uma atrás da outra e... Precisar de gente, chance de crescer e tal. Então estava tudo esquematizado. Só que aí veio a pandemia e foi um ano muito difícil para a indústria de childcare. Muito difícil, muito. Porque o governo, assim, não culpo. Acho que o governo, com a pandemia, fez um excelente trabalho. Acho que teve que tomar muitas decisões on the dot, assim. E fez o que deu para fazer. Mas a ideia de childcare free não foi uma ideia boa. Porque a ideia da childcare free só para essential work. Mas ninguém estava pondo isso em place. Então, nós continuamos com uma creche full, porque era de graça. E nenhum pai parou de mandar. E os donos da creche não quiseram impor esse essential work, porque sabia que um dia a pandemia ia acabar. E eles eram brand new na região. E eles queriam fazer clientela. E eles não queriam se indispor com ninguém. Mantém todo mundo. Manteve todo mundo. A creche continuou cheia. Mas eu perdi metade do meu staff, porque só ficou quem estava no JobKeeper. E não era todo mundo que tinha direito. Então, foi um ano muito estressante, muito difícil. Não só pela pandemia, mas no setor e nessa situação específica que eu me encontrei. E eu já vinha cansada, na verdade. Eu já estava 12 anos em creche, eu já estava cansada. Mas você fica num ponto, assim, você vai fazer o que da vida? Você está 12 anos numa carreira... Você, embora a Austrália seja um país de oportunidades, você se prende muito. Fala, eu já tenho um salário bom, um salário de diretor, eu vou começar uma profissão nova do zero, com salário inicial, tenho 2 filhas para criar, e você vai ficando. Você acha que isso é um pouco da nossa cultura? Muito, muito, muito. Eu acho que essa coisa dessa coisa do trabalho, né? Tipo, meu pai trabalhou 35 anos para a mesma empresa, então eu acho que vem enraizado, assim. Mas tem a questão prática também, do tipo assim, tá, a gente precisa dessa grana, tal, e as crianças e não sei o quê. E você também vai se pondo um monte de limites e vai se, enfim, se convencendo de que você tem que ficar presa naquela situação que eu já não estava feliz em creche fazia um tempo. E aí, quando chegou mais ou menos metade do ano passado, de novo, eu marco as decisões são assim. Falou, olha, eu tô super infeliz na creche, não sei por onde ir. Vamos fazer um business rodar. O business dele, no ano passado, cresceu. Porque eu imagino que muita gente parou de sair por um tempo. Teve lockdown, teve isso, teve aquilo. E aí, aumenta a saudade de casa, aumenta a saudade da comida brasileira. Ao mesmo tempo, você já não está podendo gastar muito dinheiro em restaurante. Então, vamos fazer um agrado e vamos comprar uma comida, nem que seja para comer em casa, mas uma comida melhor, uma comida brasileira. E melhorou, na verdade, o business dele nessa época, ano passado. E aí ele falou, bom, então acho que a hora é agora, não podemos perder o timing, né, dinheiro da casa. Tem esse dinheiro aqui. Aí tivemos várias ideias, falando, tá, o que vamos fazer? Vamos comprar um café? Viemos até aqui no Vale visitar o café, não, em Spring Hill, visitar um café que estava vendendo. Aí vamos ter um café? Pô, cara, mas café é um negócio que você... É uma dedicação danada, você tem que estar lá todo dia, você tem que estar lá muito cedo, com 2 crianças pequenas. Será que é bem isso que a gente quer? Aí um food truck, food truck também. É muito marketing, é muita coisa à noite. A gente queria um business que tivesse um pouco de flexibilidade. E ficamos pensando. Queria na mesma área que já estava acontecendo, que já tinha um pouquinho de experiência, que já tinha um pouquinho de clientela, e que já mexia com isso, com comida. Marco sempre adorou cozinhar. E aí, um dia ele foi no Costco e trouxe uma janta pronta do Costco pra gente, nesses containers. Era uma comida tailandesa, acho, ou indiana. E ele trouxe aquele container e ele falou, poxa, Melissa, todo lugar que você vai tendo essa comida, só comida mesmo, aquela que é tipo feed a family, né? Não é a marmita com o arroz e com aquela coisa individual. É uma porção só ou do chicken butter ou do green curry. O artista principal, né, da Meal. Só o principal da Meal. E você encontra muito indiano, muito asiático. Sim. E aí foi que ele teve essa ideia. Que ele falou assim, nossa, mas não tem nada brasileiro e nem South America. Se a gente fizer um negócio caseiro,
que não põe nada, conservante, preservativo, nada. Se a gente fizer um negócio caseiro. E, claro, estudar, né? Como que faz, porque a gente também não sabia nada, não temos curso de chefe, nunca trabalhamos em cozinha, não sabia nada. Ele sabia o mínimo de assistir os outros em hotel, tá, em hospitality. Eu sabia um pouco de cozinha, porque as creches que eu trabalhei todas tinham cozinha. Sim, é verdade. Então, como diretora, eu sabia o básico ali do que precisa para ter uma license da cozinha, certas regras de higiene, certas coisas eu sabia, mas bem básico. E aí ele falou, e se a gente fizer? Cozinhar, mas fazer um processo que a gente consiga já vender para mercado, fazer ela pronta. Talvez a gente não entre no mercado diretamente, mas a gente já faz ela pronta, porque também você tem que ter um diferencial. A marmita é um negócio super legal, tem um monte de brasileiro, faz comida maravilhosa. Mas não era um business do jeito que a gente queria, né? A gente queria um negócio que conservasse a qualidade da comida brasileira, que fosse como fazer em casa, mas que tivesse pronta para ser vendida no supermercado. E aí a gente falou, bom, a gente também não vai lançar a ideia até estar pronto. Porque aí é muito fácil outra pessoa pegar a sua ideia, ter mais dinheiro que você, dar uma investida ali e fazer um negócio melhor que você. Então eu falei para ele, não vamos lançar meia boca, porque pode, né? Você lança meia boca, vê se dá certo e vai melhorando. Sim. Porque aí você não tem que investir tanto inicialmente. Mas a gente tomou essa decisão, essa estratégia de business de falar, nós vamos investir tudo que a gente tem, mas a gente vai lançar já. Se alguém quiser concorrer, vai ter que concorrer no mesmo nível. E aí foi a ideia que a gente teve de fazer tudo certinho, já lançar dessa maneira. E é isso, né? E lançamos pouco tempo, eu acho que é muito novo ainda. A gente fez a nossa primeira mesmo leva, porque aí eu pedi as contas na creche, eu saí da creche em setembro, final de setembro. E aí a gente usou outubro ali, meio de setembro até outubro, para fazer um monte de teste, para descobrir o que ainda não tinha descoberto, para ir, porque quando você vai para a cozinha industrial é diferente de tudo aquilo que você tem no papel, as receitas que você tem, a hora que você cozinha em grande quantidade, você tem que ajustar, tem um monte de processos que a gente não sabia, que aí você descobre ao longo do caminho, tem a license em si do business, que license de business de comida é super complicado e tem que ser. Então, a gente usou esse tempo para fazer tudo isso. E a primeira leva mesmo que a gente fez, eu acho que foi em novembro, metade de novembro. Ou seja, os 6 meses pós-nascimento do terceiro filho. Sim. Né? Teve as duas, é o terceiro. Então, foi challenge também. Foi e tem sido ainda. Uhum. E tem sido. Eu acho que é difícil dizer assim. Eu não sei... A gente não tinha experiência nenhuma em business. Então, eu acho que, sim, isso faz a diferença. Talvez uma pessoa com mais experiência em business tivesse tido um pouco menos challenge do que a gente teve. Mas, às vezes, não tem uma outra parte que... Mas, às vezes, não tem uma outra parte, sim. Exatamente. Eu acho que eu com o Marco, assim, embora seja difícil trabalhar em casal, tá? Não é fácil. Põe uma pressão no relacionamento, é muito tempo de convivência. E uma coisa é você se dar bem com a pessoa que você casou. Outra coisa... vocês não necessariamente se dão bem no dia a dia do trabalho, porque você tem um estilo, a outra pessoa tem outro estilo, você pensa de um jeito, você está acostumada com uma indústria, com uma maneira de funcionar, a outra pessoa com outra. Então, assim, tem essa questão. Só que, por outro lado, a gente se completa muito bem, porque o que ele faz melhor, eu não sei fazer muito bem, e o que eu faço melhor, ele não sabe fazer muito bem. Então, assim, acaba que, né, dentro do possível... Dá certo, entendeu? E eu acho que é novo ainda, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para expandir, mas também você tem que ser um pouco pé no chão, porque tudo que você faz envolve planejamento e dinheiro. Então, seja o que for, você vai imprimir as sleeves que vão em volta do container, você não vai imprimir 500, você vai imprimir 5.000, porque o preço é bem diferente. Você imprimiu 5.000, tem 5.000 impressa. Se a pessoa chegar para você e falar assim, ai... eu não gostei muito da sua receita. Dá para você colocar uma folha de louro a mais nessa feijoada? Então, uma folha de louro a mais na feijoada... São 5.000 que estão impressas. Qualquer coisa que você mudar na receita, você vai ter que mudar a tabela nutricional. Você vai ter que mudar a porcentagem de ingrediente naquela receita. Então, tudo envolve processo e dinheiro. Então, assim, a gente fez o teste com a comida fresca.
tem várias questões. A comida fresca, muita gente quer comer fresco, muita gente... tem YouFood, tem Marley Spoon, não sei como chama. Tem um monte de opções aí. Então, a galera fala, não, come fresco. Aí a gente falou, tá bom, vamos tentar o fresco. Tem as suas vantagens. Mas a comida fresca, porque aí tudo vai do processo também. Quando você faz, você tem que tirar da panela, deixar esfriar só um pouquinho o ambiente, assim, só tirar aquele fervor da panela, vai pro cold room. Aí, aquilo ali, ele tem que resfriar num certo tempo. Você tem que make sure que ele desce da temperatura que saiu quase 100 graus fervendo a 21 graus em 4 horas. 2 horas, desculpa, é 2 e 4. Então, em 2 horas, aquela temperatura tem que baixar para 21 graus. E depois você tem mais 4 horas para chegar a 5 graus, que é a temperatura de geladeira. Se você fizer o processo todo correto, assim que ela chegou a 5 graus, você colocar dentro do container e selar, que é o que a gente faz, aí acabou o contato com ar, contato com tudo, então ela vai ficar conservada ali, que a nossa comida de 10 a 14 dias. Eu nunca deixo 14 dias, que eu acho muito arriscado, mas ali de 10 a 12 dias. Mas ainda assim, a partir do momento que a comida senta na geladeira, ela vai aos pouquinhos, ela não estraga, mas ela vai mudando, ela vai perdendo um pouco do valor nutricional, ela vai perdendo um pouco do gosto, ela muda. E a comida congelada, embora muita gente tenha um pouco de preconceito, fala, pô, mas eu comer congelado? Por incrível que pareça, a comida congelada é uma solução ótima, porque você tira ela da panela, resfria e congela. E aquilo ali, até você esquentar de novo, que no mínimo 3 meses, aquilo ali está ali conservado. Os valores nutricionais, as coisas. É igualzinho cozinhar e comer? Não é igualzinho. Sim. Mas não perde para comida fresca que a gente estava fazendo e que às vezes você acabava comendo 10 dias depois que ela estava pronta. Então a gente pesquisou de novo bastante com a questão de logística, com a questão de mandar para fora, que a gente está querendo mandar para fora. A gente falou, quer saber, vamos tudo congelado. A gente consegue ficar com a mesma qualidade, com o mesmo padrão e tira um monte de dor de cabeça que a comida fresca traz, porque você tem que visitar o cliente toda semana e repor toda semana, porque aquela comida ali vai estragar, tem muita perda. E aí foi isso, aí a gente decidiu. Só que, de novo, você decide fazer congelado, aí é uma reestruturação do business todo. É um equipamento diferente, é um container diferente, é uma máquina de selar diferente, é uma sleeve diferente. Ah, mas a sleeve parece a mesma. Parece, mas não é. Essa é um pouquinho maior, essa é de outro papel. Então, foram outras 5 mil que foram impressas. Então, tem tudo isso, assim, que às vezes a gente não pensa antes de começar a fazer. O código de barra, eu conto essa história para todo mundo, que eu estava com o layout pronto lá para aprovar, para mandar, para imprimir. E eu olhei bem e falei, nossa, Marco, mas vai vender em mercado, não tem que ter código de barra? Nossa, é verdade, código de barra. Meu, é um negócio que às vezes você nunca pensou, entendeu? Sim. Aí você vai, nossa, como é o código de barra? É um pé no saco, tudo é um pé no saco. E aí entra no site, faz o código de barra e paga, tudo você paga uma anuidade, ou uma subscription, ou isso ou aquilo. Então, assim, tem que ter planejamento e tem que saber que se você calculou que você vai gastar 10, você vai gastar 20. Mas, assim, pé no chão, mas acreditar. Porque se você também não acreditar e não der um salto de coragem, tu não faz também, entendeu? Sim. Que 100% de garantia você não vai ter nunca. Então... Se fosse, o ditado, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Todo mundo faria. É clichê, mas é verdade. É clichê, mas é verdade. E eu acho assim, que a gente também tem... Eu acho que a gente tem muita mania de se dar pouco valor, sabe? Eu falo por mim mesma. Eu, por muitos anos, me dei pouco valor e às vezes me pego fazendo isso. Mas não, a gente tem que olhar no espelho e falar, pô, cara, eu tive coragem, eu fiz, entendeu? E tô fazendo, e tô tentando. E tem dia que parece que não vai dar certo e dá vontade de jogar tudo fora e falar, não, eu vou trabalhar para alguém, ganhar meu salarinho ali na semana, que isso aqui já deu o que tinha que dar. Mas não, sabe, tipo, se olhar e falar, não, eu quero tentar, eu vou tentar. E se não der certo, eu sei que eu fiz tudo que eu podia ter feito para que desse certo, entendeu? Esses momentos de altos e baixos que você falou, eu imagino que aqueles altos e baixos que você teve lá atrás, quando você chegou, os primeiros empregos, os primeiros trabalhos, te deixaram bem mais forte para hoje em dia, quando você passa a mesma experiência, você... Ok, fiquei triste aqui agora, mas 10 minutos depois, vamos embora. Vamos continuar, com certeza. E a vida tem que ser assim. E, infelizmente, tem muita gente que passa pela vida sempre se vitimizando e sempre reclamando dos problemas e não aprende com eles. E aí a vida fica mais difícil. Eu aprendi demais com a morte da minha mãe. Muito.
porque foi a coisa mais difícil que eu passei e eu tenho certeza que, se Deus quiser, eu nunca vou passar uma coisa tão difícil quanto foi aquilo, mas te traz perspectiva. Hoje eu olho para certas coisas e falo, pô, cara, eu passei por aquilo lá, isso aí é fichinha, entendeu? E isso foi a coisa mais triste que eu passei, que foi a perda dela. Mas tudo, eu acho que a gente vai criando resiliência e faz parte da vida, e é isso. Os aprendizados, você tem que ter orgulho, até dos seus erros, até igual eu falei aqui várias vezes brincando, a burrice, cara, é a burrice que te torna mais esperto amanhã, mas você tem que saber olhar para isso dessa maneira, né? Eu estava relendo o livro do O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que eu amo demais, e às vezes eu pego e releio. É um livro, se ninguém leu, eu indico. Ele é um livro infantil, mas na verdade sim, você facilmente pode ler para uma criança porque poucas palavras, os desenhos são muito lindos, bem lúdicos, mas na verdade é o ensinamento da vida para as pessoas. E ele fala, ele traz todas essas questões assim, né, de todos os ensinamentos da vida. Depois você lê, você vai ver. E tem uma hora que ele fala justamente disso. Ele fala, uma das maiores liberdades que o ser humano tem é poder escolher a maneira que você reage às coisas. Então, é isso. As coisas vão acontecer para todo mundo. As coisas boas, as coisas ruins, os perrengues. A maneira que você escolhe reagir às coisas que acontecem com você, eu acho que é a maior liberdade que o ser humano tem. Assim, eu acho que eu ouvi algo parecido uma vez, que eles falam que o tamanho do desafio vai ser proporcional à forma que você reage a ele. Exatamente. É o mesmo desafio para essa pandemia que a gente passa nesse momento, né? Cada pessoa reage a ela de uma forma. Sim. E você vê gente saindo dela pior e tem gente saindo dela melhor. Então, exatamente. Né? Mas qual que é o nome desse business? Você não falou? Qual que é o nome? Não falei, gente. O meu business, com muito orgulho, chama Soul Brazil Cuisine. O nome também foi muito bem, assim, pensado. A gente quis fazer meio que uma tiragem, assim, porque soul, em inglês, claro, né? Vai ficar aquela coisa, a alma brasileira, alguma coisa do tipo. Mas para quem pega e lê, assim, parece que você tá lendo em português. Soul Brasil, né? Soul Brasil. Então a gente quis fazer essa brincadeira do Soul Brasil em inglês com Soul Brasil em português. Tenho muito orgulho de dizer que também não tinha experiência nenhuma com logo, com nada, e nem me considero boa, mas acho que tive uma inspiração divina. Fiz o logo sozinha, tentei fazer uma coisa funk, mais chique ao mesmo tempo, colorida, mais de bom gosto e elegante. Pensei nas cores, um pouquinho assim das cores do Olodum, um pouquinho modificada, mas tem assim o azul, o vermelho e o amarelo. Então chama Soul Brasil. A gente continua revendendo um monte de produto brasileiro. Temos muitos parceiros maravilhosos. Temos, pode falar aqui? Os parceiros? Temos o Pastel e Bossa, que é do Murilo e da Bruna, lá de Gold Coast. A gente revende a massa de pastel deles. Tem o Gula Gourmet, que é o pão de queijo do Marcelo, com a Letícia, lá de Gold Coast também. A gente também revende o deles. Falar nisso, eu comi o chocolate. Ai, bom demais, né? Eu comi vários, porque ele foi testando a receita e foi mandando pra gente. A gente foi acompanhando até ficar perfeito. Eles são muito legais. Tem o açaí que a gente vende, né? Tem o açaí mais fruta, que é da Tropical Brasil, lá de Sydney, do Ricardo com a Ana. E tem outros produtos, o suco de uva também vem deles. As polpas de fruta também, não quero esquecer ninguém. Acho que são esses os maiores parceiros. E aí a gente tem o Roger, que é do Brazilian Grill, que faz aquelas linguiças toscanas maravilhosas. Ele faz lá em Melbourne. E ele manda direto de Melbourne pra gente. E a gente revende aqui pra ele. E ele também tá levando as nossas comidas pra Melbourne pra revender pra gente lá em Melbourne. Então, uma parceria bem legal. Se eu esqueci de alguém, desculpa. Mas eu acho que é isso daí. E aí, isso tudo a gente já revendia e continua revendendo. E a Soul Brasil mesmo veio acrescentar a comida que a gente cozinha. É a gente mesmo que cozinha, tá, pessoal? Eu e o Marco, ó, chop, na mão mesmo. Quais são as refeições que o pessoal pode encontrar hoje? A gente tem a feijoada, que não pode faltar e que é o que mais vende, disparado.
Daí tem o bobó de camarão, para quem gosta de seafood, para quem gosta de uma comida um pouquinho mais lá nordestina, ou lá do norte do Brasil. Aí tem o palmito 4 queijos, porque a gente queria fazer uma versão vegetariana, e foi nossa versão vegetariana. E tem o chicken stroganoff, que é o que a gente achou mais, assim, fácil de entrar no mercado australiano, porque é uma coisa que eles conhecem um pouco mais. E a gente vai lançar um prato novo em menos de um mês. Aguardem. Ó. E aí, explicando pro pessoal, você trouxe um pra gente poder dar uma olhadinha aqui, né? Como é que é, amigo? Então, aqui, nossa sacolinha, com as nossas, enfim, website, mídia social e tudo mais. E aí, a gente, como eu falei, a gente acabou de mudar toda a linha para o congelado. Então, a gente arrumou uma embalagem, a quantidade é a mesma, a comida é a mesma, para quem já conhecia. Para quem não conhecia ainda, agora é a hora de conhecer. Seja um dos primeiros a pôr a mão na versão nova da nossa linha. Essa já é a embalagem nova, então? Essa já é a embalagem nova. O papel é um papel melhor para ir para o congelador. Ele é bem mais plastificadinho. E aí, muita gente pediu uma tampa, porque muita gente falava que não comia tudo de uma vez só, e aí queria guardar, e aí tinha que mudar para um outro recipiente para guardar. Então, a gente, ouvindo vários feedbacks, resolveu incluir uma tampinha, porque aí você já pode usar a própria tampa se você não for consumir tudo de uma vez. E é uma proteção extra também, né? E no mercado. Exatamente. Principalmente se agora a comida for pegar a estrada, aí ela já vai mais protegidinha. E aí, como eu falei, é selado mesmo. Eu não vou tentar puxar, porque ele é bem selado. Mas aí ela vem assim, congelada, e é só o prato principal mesmo, né? Ou a feijoada, ou o bobó. E aí dá facilmente para 3 pessoas, porque, claro, você vai chegar na sua casa e vai fazer um arroz, ou uma couve, ou o que você gostar. Ontem a gente comeu o palmito 4 queijo com pasta, a gente só ferveu uma pasta e usou o palmito 4 queijo de molho. Então, você pode ser criativo também. E vindo... aproveitando essa dica de vocês, pro pessoal que comprou, qual é a melhor maneira de preparar? Eu peguei, cheguei em casa, o que eu faço? É micro-ondas ou panela ou descongelar? Como que... O mais prático é micro-ondas, né? Não é todo mundo que gosta de usar o micro-ondas por motivo pessoal de cada um, preferência de cada um. Mas a ideia é a praticidade. Então, assim, se você é ok de usar o micro-ondas, é a maneira mais fácil. Chega em casa, dá uma tiradinha do canto, ou dá uma furadinha com o garfo. A gente fez vários testes, é claro que vai do micro-ondas de cada um, mas 6 minutos, porque ela é bem congelada. Então, uns 6 minutos, aí ela já dá bem descongelada, aí você dá uma mexida, mais uns 2, 3 minutos, e geralmente ela sai bem quentinha, pronta para servir. Pronta para comer. É prático. E aí você põe os acompanhamentos que você... E pro pessoal que quer encontrar os produtos da Sol Brasil, eles conseguem comprar direto com vocês no próprio site, encontrar vocês no Facebook, no Instagram. A gente vai colocar isso na descrição, porque aí fica fácil o pessoal depois encontrar vocês. E vocês também têm pontos de distribuição em Brisbane e agora você falou Melbourne também. Nós temos, como você disse, o website, a gente faz venda direta. Em Brisbane nós temos alguns pontos de venda, inclusive aqui no Everyday Market, que vende pra gente, uma parceria super bacana. E eles têm não só a nossa comida, mas eles têm outros produtos. Tem outros pontos de venda em Brisbane. Tem 2 pontos de venda na Gold Coast, tem um ponto de venda em Sunshine, mas no nosso website você encontra todas as localizações aqui de Queensland, que é Gold, Sunshine e Brisbane. E agora, esse nosso amigo chama Brazilian Grill. Se você for no website deles, você consegue comprar direto com eles, ou eles também têm alguns pontos de venda em Melbourne já, que ele distribui. E aí, pelo website deles, você consegue ver onde você encontra em Melbourne. E projetos para chegar em Sydney, projetos onde tudo começou, né? Voltar para Sydney tudo também. Começou, projetos para mandar para Perth. A Austrália, se Deus quiser, a gente vai conseguir levar um pouquinho da nossa comida, do nosso business, mas da nossa comida, da nossa culinária também. Muito bom. Tá, não só para nós brasileiros, mas tem alguém de outro país que está visitando a gente, veio em casa, alguma coisa rápida para a gente fazer. Maravilha. Exatamente. E a gente teve bastante feedback na época do fim do ano, assim, não só, mas na época do fim do ano, muita gente, não tenho tempo, ou não gosto, ou não sei cozinhar.
E muita gente comprou 4, 5 de uma comida, abriu todas, jogou numa panela. Teve gente que nem contou para as visitas, viu? Esse é o segredo. Fez lá, esse é o segredo. Fez, olha que comida boa que eu fiz. Ontem, e é isso ontem aí. à noite eu fiz jantar em casa. Fiz bobó de camarão. Tava pensando. Olha lá. Sucesso. Aí você tira uma foto, põe no Instagram. Olha o que eu fiz pra janta. E ainda fico esperando o agradecimento da esposa. Não vai agradecer toda essa preparação? Plena quarta-feira. Né? Então, assim, parabéns pelo business. Obrigado por ter aceitado o convite, esse bate-papo com a gente. É muito bacana a história. É legal o pessoal ver que vários desafios aparecem, né, durante todo o processo e não é simplesmente estalou os dedos e agora a gente está aqui no sucesso, ou a gente agora leva esse tipo de vida. Não. Você tem que correr atrás e vai alcançando e vão haver tombos que você já vai, com a experiência, você vai saber se recuperar e levantar mais rápido. Para o pessoal que está assistindo a gente, quer deixar uma mensagem não só para quem já está aqui na Austrália ou para quem pensa em vir, levando em consideração a própria história de vocês que vieram de vamos agora para a Austrália e todas essas decisões super rápidas, mas que, imagino eu, no subconsciente, que a gente devia estar sendo processada, né? Então, assim, para todo mundo que pensa, de repente, poxa, será que o que eu estou fazendo é certo? Ou, eu penso em mudar, fazer alguma coisa diferente. Toda essa experiência que vocês tiveram, se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Vitor. Eu adorei. Eu adoro conversar e falar. E também acho muito legal isso, que às vezes a pessoa acaba até conhecendo seu business e não sabe nada de você. Então, é legal. Então, muito obrigada, adorei. E o que eu quero dizer é assim, ninguém vai viver a sua vida por você. Então, assim, é muito legal você olhar para as experiências dos outros e fazer na sua coletânea. Isso eu acho legal, isso eu não acho legal, isso eu quero fazer parecido, isso eu não quero fazer parecido. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim, a sua vida, quem vai fazer é você. Então, não adianta, mas eu não vou porque essa pessoa, ou eu não... Cara, escuta o seu coração e vai. E vai, porque... Bom, essa é a minha opinião. É muito melhor você olhar para trás e falar, quebrei a cara, gastei um monte de dinheiro e não deu certo, fui e tive que voltar. É muito melhor você olhar e falar, mas eu segui meu coração e fiz, e tentei, e fui até o fim, do que você, cara, envelhecer e ficar lá e falar, eu tô aqui nessa mesmice, ou nessa vida, ou às vezes você até tem uma vida boa, não sei, mas falar, mas eu queria tanto ter feito aquilo quando eu tinha qualidade, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse tentado? E meu pai sempre me disse uma coisa que é assim, se um dia você morrer e alguém escrever a história da sua vida, quem vai querer ler o seu livro? Então, essa história só você pode escrever. Esse é o meu recado. Sucesso. É isso aí, agradecer o pessoal que tá assistindo a gente e até o nosso próximo bate-papo. Um grande abraço para todo mundo. Nas descrições vão estar todas as informações da Sol Brasil para quem quiser experimentar essa comida deliciosa aí. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.